Olha, muito bom, muita alegria para mim estar aqui hoje à noite, né? Ver vocês, louvar o Senhor junto com sua igreja aqui presente e olhar para pessoas, talvez com a exceção do casal que conheci hoje, que o Senhor os abençoe, mas conhecer um pouco ou muito da história, da vida de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor, e obrigado a todos vocês que somos parte da vida, das alegrias e das lutas uns dos outros. Atualizo então as informações sobre a minha casa. O Alexandre, desde terça-feira, voltou para casa. Ele passou 5 dias internado com a Covid. Deus o protegeu e ele ficou apenas no apartamento, não precisou de UTI. Está muito bem, graças a Deus. Acredito que Deus usou toda a gravidade que foi o que a Sumire viveu para nos alertar e alertar o próprio Alexandre, de modo que, no caso dele, creio, agimos com mais rapidez, no sentido de socorrer, de ir para o hospital. Por outro lado, provavelmente, quase com certeza, ele pegou o Covid e no último dia em que ele passou a noite com a Sumire no hospital. E a Su tem dito, com toda razão, que o Alexandre foi quem mais esteve presente com ela durante os 33 dias de internação. E há uma palavra do Senhor que diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa de ter uma vida abençoada, para que te vá bem e viva longos dias. Eu sei que essa promessa de Deus se cumpre na vida dos meus filhos. A Ludmila também nos abençoou muito, mas hoje, em particular, nos referimos ao Alexandre, e eu sei que a bênção do Senhor está sobre ele, porque ele se desdobrou nesses últimos meses em cuidar de mim, no primeiro momento, em fevereiro, e agora, mais recentemente, no longo período de internação da Sumire. Quanto à Su, ela está cada vez melhor. O dano que ela sofreu foi muito grave, mas a recuperação está bem adiantada. E desde ontem ela já consegue passar meia hora, 40 minutos, sem usar o oxigênio. Aí ela cansa e descansa. Uma parte da noite ela já dorme sem precisar do oxigênio. Então, realmente, é a transição, né, para ela recuperar plenamente a sua parte respiratória e voltar a algo parecido com a normalidade. Quanto a mim, até aqui o Senhor me guardou, então estou muito bem quanto a essa questão do coração. E quando a Sumire teve o Covid, ela ficou em casa uns 10 dias, já com a doença confirmada, e nem eu nem o Alexandre não pegamos nada. Quando, pouco mais de 2 semanas atrás, o Alexandre testou positivo, ele também passou em casa uns 8, 10 dias, e também Deus me guardou. Então, Deus é fiel, Deus sabe o limite de cada um de nós, e aprendemos isso na palavra de Deus, não é? Deus não deixa que enfrentemos nada que Ele mesmo não nos capacite a suportar. Então, eu trago aqui também a minha certeza de que Deus é bom, Deus é fiel, em tudo Deus cuida de mim, cuida de nós.
confio sem reservas. Creio e confio sem reservas no meu Senhor Jesus, no meu Pai Celestial, no Consolador que me sustenta. Então, brevemente, são essas as, digamos, notícias mais atualizadas lá da minha casa, né? Então, hoje me animei a vir aqui repartir da palavra de Deus com a igreja. Então, 1 de Pedro, capítulo 4. Quero repartir com vocês alguns pensamentos, algumas verdades aqui neste capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Primeiro trecho que leio e em seguida vamos meditar juntos é do versículo 1 ao 5. 1 de Pedro 4, de 1 a 5. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e achando estranho que não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. O versículo 1 nos faz lembrar que Jesus, pela sua morte e ressurreição, ele abriu para nós uma nova maneira de viver. Tanto é assim que no primeiro capítulo dessa carta, Pedro diz que nós fomos gerados de novo, gerados novamente. Como assim? Eu fui gerado, você foi gerado, foi gerada pelo seu pai e sua mãe, e nos deu a vida. Através de um homem e de uma mulher, Deus dá a vida, Deus cria novos seres humanos. Mas o Evangelho, a pessoa de Jesus, a sua encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sua morte, o seu sangue derramado e mais ainda, sua ressurreição. Quando nos entregamos a Ele, nós nascemos de novo. E isso termina uma vida antiga e começa uma nova vida. Amém, igreja? Então aqui, Pedro, já no verso 2, diz: olha, vocês ainda têm algum tempo nesta vida física. É o que diz aqui, no tempo que nos resta na carne. Carne aqui, o sentido é do corpo físico. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse corpo aqui, ele vai se acabar. Aliás, eu tenho experimentado alguns dos sistemas aqui que funcionavam melhor, estão começando a funcionar um pouco pior, né? Então, cada um de nós pode ler esse verso 2 e pensar: ainda me resta algum tempo neste tabernáculo, nesta carne. Como é que eu vou viver? Como é que Deus quer que eu viva o tempo que eu ainda tenho? É claro que, de um modo natural, se olharmos para jovens aqui presentes, provavelmente o tempo que vocês têm na carne, provavelmente, mas não é certeza, seja bem maior do que o que eu ainda tenho.
Não importa. A questão é, vamos viver o tempo que ainda temos neste corpo, que é limitado. O corpo é limitado e o tempo é limitado. Como eu e você vamos viver? E aí o verso 2 já aponta para duas maneiras de viver. Uma é viver segundo, o verso 2 e o 3, podemos meditar neles juntos. Há uma maneira de viver que é governada pelos desejos da alma, governada pela cultura, pelo modo de viver daqueles que aqui são chamados de gentios. Nesse contexto, gentios seria para nós, hoje, os não cristãos, os que não creem, os que não reconhecem o Evangelho de Jesus. O sentido de gentio, originalmente, é todo aquele que não é judeu, mas aqui a distinção tem que ser aplicada dessa outra maneira. Aqueles a quem Pedro chamava de gentios aqui, são as pessoas que não reconheciam o Evangelho, que recusavam, não obedeciam. Então, irmãos, hoje há duas maneiras de viver. Eu posso viver de acordo com o que os gentios, ou seja, os não cristãos desse mundo pensam, ensinam, impõem e que coincide com os desejos pecaminosos, egoístas da minha carne. Agora, preste atenção, o que para nós, regenerados, salvos por Jesus, o que para nós é santo, para o mundo é escândalo, o que para nós é imundo, pecado, para eles é glamouroso. Para eles é escândalo um marido e uma mulher serem infiéis um ao outro. Eu li o título de uma reportagem esses dias que não tenho nem estômago para ler o conteúdo, dizendo o título: a solução para a gravidez adolescente não é a abstinência. Ora, bolas, então o que é? Isso é simples, se não houver contato sexual, ninguém engravida. Não precisa nem ser médico para saber disso. Em Uganda, onde a AIDS foi uma praga, o país saiu da praga da AIDS porque a igreja clamou ao Senhor e o país lançou uma campanha de abstinência sexual para jovens e solteiros e deu certo. Só que a ONU, a OMS, essas entidades de influência mundial que hoje são dominadas por servos de Satanás, não reconhecem. Por quê? Porque eles querem glamorizar o pecado. Adulto e jovem, preste atenção, a concupiscência que pode te levar para o inferno, os gentios deste mundo, os incrédulos, te apresentam como algo belo. Você vê um filme de Hollywood, no final você está torcendo para o casal homoafetivo. E mais, quando nós, igreja, discípulos de Jesus e servos dele, nos recusamos a aderir a isso, somos vilipendiados, somos criticados. Dizem que nós somos contra a ciência. Ora, quem é que responde pela ciência? A ciência tem várias opiniões, eu estudei o suficiente para saber disso. Eu não gosto de falar disso, que parece que eu estou contando vantagem, mas eu tenho uma formação superior em 3 áreas. Pronto, falei, chega. Então não me venha com esse papo de que a ciência é unânime, que ela não erra nunca, que ela não muda de ideia. A OMS já considerou o homossexualismo como doença, estava catalogado até os anos 70 pela OMS como doença. Nem entra no debate se é ou não é. Para mim isso é pecado, isso eu tenho certeza. Se é doença ou não, não sei, que é pecado é. Então, queridos irmãos e irmãs, em especial jovens, hoje há um comércio de almas. Está lá em Apocalipse, quando fala daquela de Babilônia, daqueles que enriqueceram com o comércio disso, daquilo,
escravidão e comércio de almas. Quando um hacker copia os dados do seu Facebook, do que você faz, do que você gosta, do que você compra, dos seus amigos, eles estão comercializando a sua vida, a sua alma. Não aceite. Não aceite que os gentios desse mundo venham te dizer como é que você deve vestir, como é que você deve pensar, como é que você deve se comportar. Não aceite. Jesus te chamou para uma vida que é para ser segundo a vontade de Deus. É o que está dito aqui. Não segundo os gentios, não segundo os desejos da alma. Gente, hoje o mundo endeusou a alma. Tudo que importa é o que eu sinto. Tudo que importa é o prazer, é a emoção. Então, no tempo que me resta, com saúde ou doente, com problema na família ou em tempo de bonança, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer o que agrada ao meu Pai. Quando a minha esposa pegou o Covid, ela passou 10 dias, 12 dias em casa, e o Ney foi lá e ajudou e tal. Eu pensei, no dia que eu me casei, eu fiz um voto diante de Deus, que eu ia viver com ela, na saúde e na doença. Ela cuidou de mim, meus filhos também, quando eu tive o infarto. E eu e meus filhos cuidamos dela quando ela ficou doente. Era arriscado? Era. Mas eu aprendi que família cristã divide os riscos. E se eu pegasse a Covid, porque a minha mulher pegou, então eu peguei. Eu disse que ia conviver com ela e cuidar dela na saúde e na doença. Então pronto. E ela fez a mesma coisa comigo, tá? Eu fiquei internado também, ela ficou lá comigo, e o meu filho, a minha filha, havia risco. Ora, diz um salmo, que eu não lembro a referência, que os meus dias, Deus tem contado diante dele. Deus já sabe quanto eu vou viver, a minha conta diante de Deus está fechada e completa, aleluia. Eu não sei. Irmãos e irmãs, é tempo da nossa fé ser provada e aprovada. Os tempos são difíceis. Não só para mim não, tá? Muitas famílias têm passado coisas ainda mais dolorosas e difíceis do que as que eu tenho passado com a minha família. Porque na minha família, nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, mas mal nenhum está nos atingindo. Minha esposa está bem, está viva, está recuperando, meu filho está bem, está vivo, minha filha também, eu também. Mas há famílias que têm enfrentado a perda da morte. Então, cada um enfrenta e lida com as coisas segundo a graça que Deus dá. Mas desses versos, primeiros versos aqui, saiba o poder que opera por Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, esse poder da cruz, do sangue e da ressurreição operam em você uma nova vida. Então, viva o tempo que você ainda tiver, sejam muitos anos ou não tantos, viva para agradar a Deus. Viva segundo a vontade de Deus. Vou antecipar aqui o último verso, o verso 19. Porque também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pode ser que em vários momentos a vontade de Deus inclua dor e sofrimento. Não buscamos isso, não glamorizamos a dor e o sofrimento, mas se por qualquer
propósito. Deus permitiu, até quiser que passemos, passaremos. Detalhe do verso 19, fazendo o bem. Porque pode passar na nossa mente que quando eu estou passando uma situação de dor e de sofrimento, eu fico como que dispensado de fazer o bem. Não, como é que eu vou fazer qualquer coisa e tal? É difícil lá em casa e tal. É claro que a dor e o sofrimento limitam nossas ações, isso é verdade. Hoje eu tenho que dar mais tempo em casa porque eu preciso cuidar da minha esposa e do meu filho. Então, é claro que isso põe limites ao que eu posso fazer, mas, mesmo assim, Deus quer que em qualquer situação eu faça o bem, eu ame, eu sirva, como leremos na sequência. E a Sumire hoje comentava num telefonema o quanto que ela orava pelas pessoas que estavam internadas com ela lá na ala do Covid do Santa Lúcia da Asa Norte. E ela ficava perguntando aos médicos, enfermeiros, enfermeiras, e aquela pessoa, e aquela outra, o que está acontecendo, o que aconteceu? Ele dizia, não, mas nós não podemos falar. E ela dizia, mas eu estou orando por elas, eu quero orar por elas. Então, mesmo internada, lá no Covid, a Su, a mulher de Deus, estava orando também pelos outros. E ela conheceu uma senhora lá que trabalhava na limpeza, que pediu para estar naquela ala. Pela idade dela, ela não seria naturalmente escolhida. Eles colocam lá a turma mais jovem, que tem menos chance de desenvolver um quadro grave. E a Su comentou isso com ela, e ela é cristã, ela disse, mas eu pedi para estar aqui, porque eu quero orar pelas pessoas aqui. Gente, olha que coisa. Então, é parte da vontade de Deus que amemos, que sirvamos, que façamos o bem em qualquer contexto. Claro, o que está ao nosso alcance. Deus não exige de nós o que não está ao nosso alcance. Deus sabe das nossas limitações. Mas quando eu li esse verso 19, eu falei, meu Deus, então, dor e sofrimento na minha vida não são desculpas aceitáveis perante o Senhor para que eu pare de fazer a obra, para que eu pare de fazer o bem. Não, não são. Claro, volto a dizer, minhas possibilidades momentaneamente estão um pouco mais limitadas, mas o que está ao meu alcance, ao seu alcance, devemos fazer. Prosseguir aqui a leitura, né? Vamos ler agora do verso 6 ao 11. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Adianto que eu não vou comentar esse versículo, que eu não entendo ele direito. Prosseguindo. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um sirva aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O verso 6 tem dado margem a muita coisa, um dia eu falo dele, mas não hoje. O verso 7 diz assim, já que o fim de todas as coisas está próximo, sejam sóbrios e vigiai em oração. Ser sóbrio
Uma pessoa embriagada, ela não entende bem o que está acontecendo. Ela é capaz de caminhar na beirada de um precipício e cair nele, porque ela não está discernindo que ali é um lugar perigoso. Uma pessoa embriagada não tem noção do perigo. Uma pessoa embriagada se expõe a riscos que uma pessoa sóbria não se exporia. Agora, é claro que aqui é muito mais do que essa questão da sobriedade em oposição à embriaguez. Aqui, já que o fim de tudo está perto, e o fim é a volta de Jesus, então você precisa analisar, decidir, entender as coisas a partir dessa noção maior. Deus criou, Deus enviou Jesus, Jesus voltará, e Ele nos guia, e Ele voltará para estabelecer o seu reino eterno. Isso deve me dar sobriedade de pensamento, de maneira de viver e de decidir. Então, se eu estou com enfermidade, e eu não tenho essa percepção da eternidade, eu posso entrar em desespero. Por quê? Porque a vida vai acabar, meu Deus, a vida vai acabar, vai, esse corpo passa. Mas o ser sóbrio aqui, Pedro escreveu isso depois de falar da volta do Senhor. Então, olhar para a eternidade, olhar para Jesus, saber que muito em breve Ele voltará, isso nos dá juízo, isso nos dá capacidade de valorizar as coisas, as que têm valor eterno e as que têm valor temporário. Precisamos de alguma das coisas de valor temporário, precisamos, estamos aqui. Precisamos de algumas coisas que são úteis aqui, tudo bem, mas a sobriedade aponta para valorarmos, avaliarmos as coisas a partir de uma perspectiva eterna. Na minha caminhada com colegas de trabalho em especial, falando de assuntos, por exemplo, como casamento e divórcio, vinha o velho argumento: mas que adianta ser casado e infeliz? Primeiro, que divórcio não é sinônimo de felicidade, em geral é até o contrário. E segundo, qual é a tua perspectiva? Você quer curtir essa vidinha aqui, pronto, acabou? Ou você quer alcançar o reino eterno? Você quer alcançar a vida eterna na casa do Pai, onde há muitas moradas? Porque se eu tiver alguma infelicidade no casamento, mas eu chegar à casa do Pai e tiver uma vida eterna, isso aqui não foi nada. Por outro lado, se alguém curte essa vidinha aqui ao máximo, aprontou todas, pegou todo mundo no sentido pejorativo, curtiu, puxa, que legal, era bonito, era isso, era aquilo, aprontou todas e vai para o inferno. Grande lucro, grande ganho. Então, o ser sóbrio aqui é ter um olhar, um discernir, um julgar, um valorizar mais ou menos as coisas a partir da perspectiva da eternidade. Jesus volta. E o verso 8 em diante mostra o seguinte, que uma parte importante da vontade de Deus é que amemos uns aos outros, que sejamos hospitaleiros uns com os outros e que sirvamos uns aos outros com aquilo que Deus nos dá, como bons despenseiros, bons mordomos. Então, Deus deu ao Luiz Horácio um lar, que ele abra o lar dele para acolher pessoas, como eu sei que ele faz. Idem Damião e Célia. Deus deu talentos e habilidades naturais e espirituais, porque toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus, tanto aquilo que chamamos de natural, Ele é o Criador, como os dons e graças que reputaríamos mais espirituais. Tudo vem de Deus.
Deus te deu carga de oração, seja um intercessor, seja uma intercessora. Dobre os joelhos, todos nós temos que orar, mas eu sei que Jesus levanta alguns em especial a quem Ele dá uma carga maior de intercessão. Então, sirvamos uns aos outros com alegria, de coração, com aquilo que Deus nos dá. Eu sei que Deus me deu alguma graça para essa parte da pregação e do ensino. Amém, Deus deu, glória a dele, mas eu tenho que servir a Deus, servir vocês. Então aqui, queridos, uma parte da vontade de Deus é a edificação da igreja, é o amor demonstrado. Eu não tenho noção de quantas pessoas têm orado pela minha casa e por mim. Só Deus sabe. Mas eu sou grato a cada uma dessas pessoas, porque orar uns pelos outros é se importar uns com os outros. Então, uma parte da vontade de Deus está aqui nos versos 8 a 11. Ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui, entendo eu, é que o amor perdoa. Eu não quero inventar teologia complicada aqui, não. Nós somos perdoados diante de Deus porque Jesus pagou o preço. Então, nesse sentido, só o sangue de Jesus paga os pecados e mais nada, mais ninguém, e pronto. Mas aqui está falando da vivência entre nós. O contexto aqui é uns aos outros. Então, o amor perdoa. Cobrirá. E perdoa muito, né? Fala multidão, né? Agora, o último texto aqui desse capítulo, do verso 12 ao final, fala de provação e sofrimento. Eu quero antes ler, no mesma carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos 6 e 7, para que compreendamos que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 Pedro 1, 6 e 7, em quem, no caso é em Cristo, em Deus, vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a nossa fé, confiança, certeza em Deus, do amor do Pai, da obra redentora de Jesus, nossa certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nossa confiança de que o nosso Pai Celestial cuida de nós, isso é a fé que nos conduz e nos sustenta, mesmo quando a tempestade bate, mesmo quando vem a dor. Essa certeza de que o meu Pai me ama, o meu Jesus é o meu bom pastor, Ele já pagou o preço, Ele já me deu a vida eterna, e nada, nem potestade, nem demônio, nem enfermidade, nem coisa alguma pode me separar dEle, nem doença, nem Covid, nem infarto, nem nada. Essa certeza, essa fé é que me leva a perseverar, a continuar amando, a continuar fazendo bem, a continuar obedecendo a palavra do Senhor em qualquer contexto. Aí sim, você é e será mais do que vencedor. Mais do que vencedor, irmãos. Irmãos, Deus está
produzindo, edificando a igreja, que somos pedras vivas, não somos geleia, não somos gelatina, não somos nesse sentido molengas. Não, o Senhor é a pedra angular e Ele está nos edificando como pedras vivas, firmes em Deus, não em nós mesmos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, verso 13, voltando ao capítulo 4, verso 13, versos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Queridos irmãos e irmãs, participar das aflições de Cristo. É claro que não é sofrer para pagar pecado, porque isso, nosso sofrimento não serve. Pagar os nossos pecados é só a oferta pura e imaculada de Jesus. Mas há um outro aspecto das aflições de Cristo, dos quais nós somos participantes. Me diga aí, por gentileza, o mundo aplaudiu Jesus ou o rejeitou? Rejeitou. O mundo glorificou Jesus ou o desprezou? Desprezou. Então, há um aspecto das aflições de Cristo, a rejeição, o desdém. Dessas aflições nós participamos. Por quê? Porque nós nos associamos a Ele. O mesmo mundo que o rejeitou vai rejeitar também aqueles que se associam a Cristo. E hoje, queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas criticam os cristãos porque não aderimos a essas ideologias modernas. LGBTQIA, XYZ, W, sei lá até onde vai essa esculhambação. E por que a igreja não acolhe todo mundo? Podemos acolher todos, mas não esses procedimentos. Nós não podemos dizer que está certo, que está errado. Nós não podemos chamar o profano de santo. Nós não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, mesmo que venha glamorizada com um ar de amor, com um ar de bondade, com um ar de humanismo travestido de cristianismo. Não! A verdade é a verdade. São pecadores, eu também. E eu tenho que me arrepender do meu pecado, como todas as pessoas que querem levar uma vida que as leve ao reino de Deus. Então, por causa do nome de Jesus, nós vamos ser vituperados. Horácio, que palavra complicada é essa? Deixa eu explicar. Você vai ser desprezado. Você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, vão chamar você de ignorante, de que você não ama, que você está desatualizado, que você tem a cabeça medieval, que você é machista, que você é paternalista. Pode ter alguma verdadezinha nisso, mas em essência eles estão dizendo isso para destruir valores bons, ainda que uma parte desses ismos aí talvez a gente precise ajustar. Eu só sei o seguinte: Jesus em breve volta. E eu quero vir com Ele. Porque quando Ele voltar, o juízo de Deus vai despencar sem mistura. A pedra que não foi tocada por mãos humanas está lá no profeta Daniel. Ela vai golpear a estátua
que representa os reinos humanos e a glória humana, e vai reduzir todos os reinos, toda a cultura humana, todo o humanismo, tudo que é ismo humano, toda a glamorização de Hollywood, toda essa vaidade soberba, essa esculhambação desenfreada que estão propagando hoje, ele vai reduzir tudo isso a pó, a poeira atômica. Não vai sobrar nada. E a pedra que é ele vai crescer e encher toda a terra. Então toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Agora, o juízo começa pela igreja. Vamos ver aqui o verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento ou o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Irmãos, a ardente prova que falou no capítulo 1, que fala no capítulo 4, que duramente nos atinge por vezes, Deus está depurando a sua igreja, Deus é coerente. Jesus sempre dava o exemplo antes de cobrar alguma coisa. Ele lavou os pés dos discípulos e disse: eu dei o exemplo, façam. Então, hoje, muitos de nós estamos enfrentando, eu não sou exceção, eu sou apenas mais um diante de Deus, que junto com muitos e muitos irmãos e irmãs estamos passando período de provação, cada um uma medida diferente. Mas Deus está nos depurando, Deus está purificando a sua igreja. Porque quando a nossa fé é depurada e provada, lemos agora, isso redunda em glória e louvor para o nome dele. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Fé quer dizer confiança, saber, crer, ele é bom. Ah, mas está difícil, tá, mas ele é bom. E o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem de manhã. A história da humanidade é marcada por muito choro e dor e sofrimento, mas aproxima-se o alvorecer. Como Pedro vai dizer na sua segunda carta, que a palavra profética brilhe como uma luz que ilumina na noite, até que a estrela da alva brilhe, até que o dia amanheça. E que amanhecer glorioso é esse, irmãos e irmãs? Esse amanhecer glorioso é o dia em que soará a trombeta, em que os mortos ressuscitarão, e os que estivermos vivos iremos ao encontro do Senhor nos ares, e Ele retornará para esta terra, para julgar a todos. Queridos irmãos e irmãs, isso que eu queria repartir com a igreja. Tenho muita esperança que dentro de uma semana, talvez 2, possa estar aqui com toda a minha família, com a Su, com a Alexandre, com a Ludmila. Acredito que está bem perto e, quem sabe, é questão de 1 ou 2 semanas, nós 4 estaremos aqui com toda a congregação, louvando e agradecendo ao Senhor por tudo.